Prédio vazio, celebrações presenciais suspensas, tempo de guerra contra um vírus, incertezas do futuro, medo e mal-estar. Quem diria que estaríamos completando 2 anos de igreja em plena pandemia? Estamos tristes, de luto, chorando com os que choram, angustiados por não saber como será o amanhã. Mas nós sabemos em quem temos crido e temos certeza de que Ele é poderoso. Nos alegramos e mantemos a esperança viva de que as coisas vão melhorar. Nos lembramos que nesses 2 anos de Igreja Refúgio, vivemos um sonho. Um grupo de amigos que iniciou essa comunidade de fé, reunidos numa cafeteria em torno da Palavra de Deus. Amigos que pagaram o preço da oração, da dedicação de suas vidas e de seus recursos para tornar Cristo conhecido por meio do amor da relação, do partir do pão, do engajamento nas causas sociais. Batizamos, discipulamos, semeamos abundantemente a semente do reino de Deus e temos nos tornado a cada dia uma igreja simples, acolhedora e generosa, que ama Jesus e aquilo que Ele ama, focada em pastorear as ovelhas do bom pastor. Hoje somos bem mais que 2 ou 3. Somos uma grande família que pretende ser um refúgio para as pessoas feridas e sobrecarregadas. Neste último ano, refletimos sobre nossos pecados, quebramos paradigmas, fomos encorajados a verdadeiramente ser discípulos de Jesus, a orar mais, lembra das nossas vigílias? Desafiados a ter uma mente renovada, a simplificar nossa agenda, guardar a nossa língua e a crer na cura que há no sangue de Jesus. Neste último ano, reformamos nosso espaço, colaboramos com a reforma do Abrigo Oásis, recebemos palavras marcantes de pastores convidados, até o teatro da Companhia Jeová Nissi veio até nós. Realizamos vários workshops, entre eles da Igreja Segura para as nossas crianças, atendimento médico gratuito para todo o bairro e muito mais. A pandemia não nos distanciou, muito pelo contrário, só nos aproximou mais ainda. Continuamos a cuidar dos necessitados, a nos encontrar nos bunkers, nossos pequenos grupos agora online, a pregar o Evangelho, a servir as pessoas e adorar o nome que está acima de todos os nomes. Nunca fomos tão generosos com nossas ofertas, tão atenciosos uns com os outros. Tudo isso são como sementes de vida que foram lançadas no solo do coração de milhares de pessoas. Talvez agora olhemos para o campo e só vejamos buracos e terra remexida. Essa tempestade que estamos enfrentando irá regar tudo isso. E quando passar, quando Deus restaurar a nossa sorte, os brotos começarão a aparecer. O verde da esperança surgirá. Renasceremos com a força de uma águia depois de uma longa e tenebrosa tempestade. Estaremos mais fortes, mais gratos e alegres. Cantaremos diferente, daremos valor ao abraço que tanto nos faz falta agora. Vamos cear novamente. E quando estivermos com o pão e o vinho nas mãos, vamos nos lembrar dele e celebrar a vida eterna que já recebemos. Feliz 2 anos de vida, Igreja Refúgio. Você chegou ao seu destino. Celebramos Teu nome, Senhor. Teu nome é grande.
és poderoso, nos alegramos em Ti. Cante comigo, sobre tudo. Sobre tudo, sobre todos, Tu és Rei, Tu és Senhor. O Teu povo Te adora, o Teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, Tua graça é melhor do que viver. Sobre todos, Tu és Rei, Tu és Senhor. O Teu povo Te adora, o Teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, Tua graça é melhor do que viver. Soberano, soberano poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, Tua graça é melhor do que viver. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu não sei como está a sua vida essa semana, mas hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa. Estamos comemorando mais um ano da Igreja Refúgio e nós queremos convidar você a se unir a nós nesse momento de grande alegria, de grande festa. E independente do que você tem vivido, a palavra de Deus fala: regozijai-vos no Senhor. Se você não tem tido meios ou formas ou motivos para se alegrar, eu quero convidar você agora a colocar a sua esperança, a sua confiança, a sua fé totalmente em Deus, e que você possa sentir a alegria dele aí no seu coração agora, onde você está. Que a alegria do Senhor invada a sua casa, invada a sua família, e que essa fé que une a gente, que nos une, venha estar no seu coração nesse momento, trazendo plenitude de paz, amém? E nós vamos declarar que Ele é nosso refúgio, que Ele é nossa segurança e que nele nós confiamos. Amém. Nossa confiança está em Ti, Senhor. A Ti bendirei.
meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Sim, Jesus, não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, Torre forte, sim, forte és, meu socorro vem de ti. Minha esperança está em ti. Meu abrigo, meu refúgio, não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu. Você pode declarar isso: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Hoje nós temos a oportunidade de abençoar vidas. E eu quero ler um texto antes, dizendo o seguinte: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Isso está em Eclesiastes 11:2. Eu quero te dizer que estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de dificuldades, mas agora nós podemos ser generosos, nós podemos dar aquilo que o Senhor nos abençoou. E hoje comemoramos mais um ano do refúgio, e queremos que em todas as festas, quando a gente vai, a gente costuma levar um presente, costuma dar algo que seja precioso para aquela pessoa. E hoje eu quero te convidar a abençoar 7 ou 8 pessoas ou 10 pessoas, através da generosidade que você vai dar ao refúgio. Você pode depositar, você pode abrir o seu internet bank agora e transferir o dinheiro e depositar, enfim, você pode fazer da forma que você achar melhor. Mas nós nos comprometemos
com esse presente que você nos dá, em abençoar todas as pessoas que tiverem necessidade. Nós faremos isso, porque é isso que nós viemos fazer, abençoar vidas. Que Deus abençoe você. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo a sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Diga, Pai, eu amo. Pai, eu amo a sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Você pode declarar isso aí onde você está. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero te ver, Senhor. Se tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Peça pra Ele nessa noite mais de Ti, mais de Ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, Jesus, e menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Boa noite, gente. É tão bom estar aqui. Estava com tanta saudade. O que falar, né? Nessa noite especial em que a gente comemora 2 anos de aniversário da nossa querida Igreja Refúgio. O que falar da Refúgio, de tantas experiências, de tantas coisas que a gente tem vivido nesses 2 anos. É muito especial para mim estar aqui porque a nossa história, ela se mistura. E falar da Refúgio, eu lembro do que aconteceu há 2 anos atrás. A gente estava numa reunião e a gente estava com o coração ainda pensando em abrir o Oásis, né? E vendo a necessidade da cidade, e surgiu um nome, Jonatas Lira. Nessa reunião, quando começaram a falar o que era necessário para abrir um local, precisava de um psicólogo. E foram ditos vários nomes, e saiu o nome do Jonatas Lira. Eu falei, esse nome eu conheço. E foi uma relação de pessoas que foram dadas naquele dia para que a gente pudesse contactar para poder pensar em abrir um espaço. E aí eu liguei para o Jonatas. E ele imediatamente, fazia tempo que a gente não se falava, e imediatamente ele disse, bora tomar um café. Cara do Jonatas, né? Quem conhece, bora tomar um café. E a gente foi tomar um café. E desse café, as ideias começaram a borbulhar. E ele embarcou comigo nessa ideia, que era uma loucura, né? E quem conhece o Jonatas sabe que ele gosta de uma loucura, de um desafio. E ele disse, eu estou contigo. Vamos, nós estamos juntos. E quando eu cheguei em casa, já tinha uma mensagem dele, assim, de muito ânimo. E foi aí que começou a nascer no meu coração, fortificar no meu coração e a certeza no meu coração de que eu deveria seguir o caminho para abrir o Abrigo Oásis. Ele me convidou para uma reunião lá ainda no escritório. E eu cheguei lá, era uma reunião que estava começando, né? A reunião da Refúgio ainda não era igreja ainda, era apenas reunião. E dali nasceu esse amor e nasceu esse vínculo. A gente acabou se misturando mesmo, porque
Logo em seguida nós tivemos um desafio, era um sábado, e eu fui chamada no aeroporto com um grupo de pessoas que haviam sido abandonados lá porque eles vieram, perderam o voo em Boa Vista e tudo que eles tinham eles gastaram para chegar em Manaus. E tinha crianças, eram 17 pessoas. E nessa mesma hora, o Jonathan estava lançando um desafio lá com os jovens, perguntando se eles queriam servir. E eu liguei e disse, me socorre, porque a gente precisa fazer alguma coisa por essas pessoas. E ele falou para os jovens, vocês querem servir? Aqui está a oportunidade. Imediatamente a gente levou essas pessoas, ali naquele escritório a gente recebeu essas pessoas comeram, nos reunimos e reuniram, fizeram uma oferta, eles foram para um hotel. Agora eu garanto a vocês que o que essa família nunca esqueceu foi o amor que ela recebeu. Ela se sentiu refugiada. Então o nome é tem muito a ver com tudo que a gente vivia naquele momento. E ali também nascia a Igreja Refúgio. Então nós crescemos e nascemos juntos. Igreja Refúgio e Abrigo Oásis. A minha vida mudou muito, a minha vida se misturou com a Igreja Refúgio, com essa comunidade que eu amo tanto. E se eu fosse contar as experiências que a gente tem vivido nesses 2 anos, o apoio, o amor, quando eu preciso de socorro, né? E há momentos que a gente precisa de socorro. Os irmãos, os amigos mais chegados que o irmão que eu encontrei, como foi dito na mensagem da semana passada. Eu posso dizer, eu encontrei aqui na Refúgio amigos que são mais chegados que um irmão. Então, as experiências que a gente já viveu juntos, até experiências de alegria, experiências de dor, experiências de pastorado. E a nossa primeira experiência, quando ainda o Abrigo Oásis não existia ainda, estava começando, foi visitar um casal que estava no SECOM. E logo depois o senhor faleceu e eu e o Jonatas estivemos lá, nesse local. E só nós dois. E a Isabela depois também, que estava junto com a gente. E foi uma experiência bem difícil, porque até a roupa, a gente não tinha nem roupa para essa pessoa. Então, são experiências de dor e experiências de muita alegria. Porque a Igreja Refúgio tem sido um refúgio para os refugiados que chegam aqui em Manaus. Tem sido um exemplo de igreja. É claro que eu recebi apoio da PIB de Manaus também, que foi a minha outra igreja de toda a minha vida. E às vezes eu ficava me perguntando, por que o Senhor me trouxe para Refúgio? Ele tinha planos para mim nesse lugar. E muitas vezes Ele me confirmou o porquê que a gente tinha se encontrado. E eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de fazer parte dessa história, muito feliz de fazer parte desses 2 anos e muito feliz de que o projeto de Deus, que foi o Abrigo Oásis, cresceu e cresce de mãos dadas com a Igreja Refúgio. Hoje é um dia, então, muito especial para a gente. Eu queria deixar logo a minha gratidão. Aquilo que nós temos vivido tem a ver com pessoas por detrás de tudo isso. Então, eu queria deixar a minha gratidão à nossa liderança, ao Fernando, ao Fábio, ao Caio, à Suzane, ao Igor, ao meu pai Jonas, à Irajane, que são nossos conselheiros. Que Deus recompense vocês por todo o trabalho, toda a dedicação, todos os voluntários da Refúgio, todos que trabalham com as crianças, todos os voluntários aí do staff, da produção, a banda, né? E falar em staff, nós estamos hoje lançando, de primeira mão, hein, gente? Lançando o nosso site. Nosso site você vai poder encontrar tudo sobre a Igreja Refúgio, a nossa história, sobre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, a nossa declaração de fé, além dos vídeos, além de muita coisa, muito material, todos os nossos downloads, das mensagens, do material das crianças. Então está tudo lá. Dá uma olhada depois da celebração,
dá uma olhada lá, porque você vai ver. Eu quero deixar a minha gratidão aqui também ao Luami, ao Natan, ao André Arruda, o Caio que fez a gestão de tudo isso aí. Que primor, que site, ficou lindo. Depois você vai lá e dá uma olhadinha. Que igreja, que povo. Eu fico muito orgulhoso, eu sou muito grato a Deus por poder exercer aqui o meu dom, poder exercer aqui o meu chamado. E eu sou muito feliz aqui. Tenho vivido talvez um dos melhores momentos da minha vida, melhores anos da minha história como pastor dessa igreja, que começou pequenininha, que agora tem vivido aí coisas grandes, né? Feito coisas de gente grande. Então, minha gratidão e a minha consideração, meu carinho, meu abraço, aí meu beijo para todo mundo, viu? Da igreja. Logo, logo tudo isso passa, a gente vai poder estar junto para celebrar o Senhor juntos. Hoje eu ministro, ainda dentro da nossa série 5 Amores, algo relacionado ao amor entre irmãos, o amor entre família, igreja, irmãos. E eu não poderia de falar, né, essa mensagem era um pouco continuação da semana passada, o amor, a amizade, e agora a gente vai um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais se aprofundar nesse tema. Eu não poderia ministrar esse tema se não fosse com o Salmo 133. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no Salmo 133. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. E é também revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Como é bom que os irmãos vivam em união. Aqui, originalmente, esses irmãos não é a mesma ideia de irmãos de igreja. Tem a ver com o povo de Deus. Como é bom que o povo de Deus, imagina só, 12 tribos, 12 tribos, cada um pensando uma coisa, cada um tendo uma herança de cultura, de cabeça, e agora eles são desafiados a viver a união, a unidade. O original é como é bom e agradável que os irmãos ou o povo de Deus sentem juntos. Esse é o original no hebraico, que eles sentem juntos. Como é bom quando eles estão sentados juntos. Isso tem a ver também com a mensagem que eu falei semana passada, que Deus prepara um banquete na presença daqueles que podem potencialmente ser inimigos, terem diferenças de opinião, de filosofia, de ideologia, de partido, de visão de mundo, mas eles estão ali sentados juntos. É isso que o Salmo 133 representa, a unidade do povo de Deus. E ele faz aqui uma comparação, são duas figuras, e essas duas figuras são muito incríveis, é de uma inteligência. O Davi, quando ele escreve esse salmo, às vezes a gente lê o texto tão rapidamente, tão levianamente, olha para um texto, letra preta com fundo branco, e não considera a profundidade desse salmo. Olha só, quando ele fala o óleo que cai sobre a cabeça e desce pela barba e chega no peitoral, ele está dando um indício, uma ideia do sacerdote quando ele era ungido. O sumo sacerdote, o líder principal da fé dos judeus, quando ele era ungido, esse óleo precioso, e a ideia é que você que não conhece a cultura, você se lembre dessa imagem, que
você seja remetido. A palavra de Deus usa muito esse recurso da imaginação, que você se recobre lá quando acontecia isso, que você vá na cena, que você vá e lembre do figurino. A Bíblia diz que esse figurino, essa roupa do sumo sacerdote, tinha como uma couraça, como um peitoral, as 12 pedras simbolizando as tribos de Israel. Então ele está dizendo que quando esse óleo cai, esse óleo ele também chega nessas pedras, dizendo essa nação dividida, essa nação que tem rivalidade, ela é abençoada junto. E esse momento da unção de um sumo sacerdote era um momento que acontecia no templo, acontecia na região de Jerusalém. Jerusalém fica ao sul. Se você olhar para o mapa da Palestina, Jerusalém fica ao sul. E ali, 3 vezes por ano, existiam algumas festas, existiam alguns momentos que o povo de Deus ia até Jerusalém. Acompanha comigo a lógica deste texto. 3 vezes por ano, na época da Páscoa, dos tabernáculos e da festa do Pentecostes. 3 momentos no ano que toda a nação, todas as 12 tribos iam até Jerusalém para ver essa celebração, ver essa liturgia da unção, do culto e toda a festa, como nós estamos vivendo aqui, né, uma festa de aniversário. Todo mundo ia para lá, para Jerusalém, porque lá era o centro da fé, era o centro onde havia o templo do Senhor. A presença do Senhor estava ali no sul, na cidade de Jerusalém. E o texto continua dizendo que esse cântico, o Salmo 133, fala de uma outra figura. Ele fala dessa figura do óleo que representa a celebração que acontecia em Jerusalém, no Reino do Sul, mas também é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon é o pico mais alto da Palestina, que fica ao norte. Então, quando você olha para esse salmo, você precisa entender não só o figurino da localização da festa, do que acontecia no contexto, mas também pensar e refletir na geografia do lugar. O Monte Hermon, que ficava ao norte, ele tinha um pico, é uma montanha tão alta que no cume desse monte tem neve. Até hoje, inclusive, tem uma estação de esqui. No meio da Palestina, no meio daquele deserto, tem um monte que é tão alto que tem neve lá em cima. E essa neve, ela derrete e ela vai sendo derramada e sendo repartida, compartilhada do norte para o sul. Então era uma bênção que fazia com que toda a terra de Israel fosse fértil, tivesse plantação, houvesse até o Rio Jordão nasce desse monte. Então toda a terra de Israel era abençoada por aquilo que acontecia lá no extremo norte, lá no pico do Monte Hermon. O que o salmista Davi está dizendo aqui? Ele está dizendo que tanto no sul tem bênção, o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão, a cabeça do sumo sacerdote, que todo o povo se reunia para ir lá. Se existia alguma coisa de valor naquela terra, era a religião, era a fé, era a cerimônia, eram as festas, era o centro da fé, do orgulho de ser hebreu, orgulho de ser povo de Deus. Mas também tinha o Monte Hermon, que derramava-se como uma água, como um rio que
regava toda a terra de Israel. Se existe bênção no sul, existe bênção também no norte. E naquele exato momento que o Salmo está sendo escrito, ele está dizendo assim, olha, quando vocês se reunirem, quando vocês estiverem juntos, não importa se é em Jerusalém, que está o centro cultico, o centro religioso de vocês, vocês devem se tratar como iguais, como irmãos, porque se no sul tem a bênção de ter o templo, no norte tem a bênção de ter um monte que desce uma água preciosa, esse orvalho que desce e abençoa toda a nação. Então vocês, seja vocês que são do sul ou vocês que são do norte, devem se encontrar, porque um abençoa o outro. É como se ele estivesse fazendo uma comparação aqui do nosso sudeste do Brasil. O Brasil também tem essa realidade. O sudeste tem grandes metrópoles, tem política, tem economia, tem coisas muito boas vindo de lá. E também tem o norte, que tem a floresta amazônica, que abençoa também toda a nação. Então nós não temos que nos separar ou dizer que cada um é melhor que o outro. Quando nós nos encontramos, nós lembramos que você me abençoa e eu abençoo você. Essa é a realidade que está por detrás do Salmo 133. Por isso que ele diz como é bom e agradável. É quase que uma exortação. Enquanto eles estavam ali subindo o monte, o 133 é um cântico de degraus. O relevo até chegar em Jerusalém, eles iam caminhando, subindo até o templo, e eles iam dizendo como um mantra que iria ensiná-los, ensinar para os filhos e para as próximas gerações, que é bom e agradável que os irmãos vivam em união, que os irmãos sentem juntos. Não importa se você é do norte, se você é do sul, não importa a rivalidade, não importa a sua crença, importante é que vocês sentem juntos, porque é de lá, dessa mesa, deste encontro, que Deus pronuncia a sua bênção. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Mais tarde, quando Jesus vem inaugurar o reino de Deus, mais tarde, quando Jesus troca o carral, que era o povo de Deus, para agora a eclesia, a família de Deus, quando Jesus vem inaugurar o reino de Deus, ele começa a dizer agora sim que nós somos irmãos, que nós chamamos Deus de Abba, que nós nos consideramos o próximo um do outro. Não chamamos mais o outro de outro, chamamos o outro de irmão, chamamos o outro de o meu próximo, sou eu também. Eu começo a considerar que as pessoas são importantes, são minhas irmãs por causa do mesmo Pai. E os discípulos de Jesus então vivem essa atmosfera, esse clima. Você imagina só a diversidade dos discípulos de Jesus? Você tinha ali alguém como Mateus, como Levi, cobrador de impostos, que era praticamente um inimigo de Israel, porque trabalhava para Roma, para colher os impostos do povo. Você tinha ali o Judas, você tinha ali o Pedro que era sanguíneo, o Pedro que era nem sanguíneo, né? Ele chama de hemorrágico, né? De tão intenso que ele era. Como é que esse povo, como é que esses irmãos iriam conviver? Eu até faço aí um desafio para você assistir a série chamada The Chosen. Tem um aplicativo, se você for lá na sua loja de aplicativos, você baixa o aplicativo The Chosen, os escolhidos, e lá
é um aplicativo que fala do iniciozinho do ministério de Jesus, né, na primeira temporada. Não tem Netflix, não tem em outro lugar, só tem no aplicativo. Você vai ver, se você assistir, são 8 episódios, se eu não me engano, você vai ver como é que era a relação deles. Como era complicada a convivência entre eles. Gente que tinha origens muito complicadas para conviver. E a igreja de Jesus, então, ela se estabelece assim. Essa koinonia, essa comunhão, ela é forjada. E aí vem Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João, e passa na caminhada do discipulado, passa 3 anos e meio com eles, convivendo com eles, comendo com eles e forjando neles uma convivência, levando eles a um enfrentamento, a uma convivência que forjasse, que ministrasse sobre eles o caráter de Jesus, o caráter de amor, o caráter da aceitação, o caráter do acolhimento. E aí quando você vai ver João capítulo 17, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia aí, João capítulo 17, verso 20 a 23, nós encontramos a oração sacerdotal de Jesus. A oração pedindo a unidade. A oração pedindo para que a convivência deles fosse uma bênção, a mesma bênção do Salmo 133. Olha só comigo então, João 17, 20. Minha oração não é apenas por eles, os discípulos do tempo presente. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia, que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E neles, e tu em mim. Olha só isso. Eu neles, e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba, mais uma vez, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha isso aqui, para que todo mundo saiba que o Senhor me enviou ao mundo, que todo mundo saiba que da mesma maneira que você me ama como seu filho, eles também saibam que eles são amados por Deus. O amor de Deus é o centro da mensagem de Jesus. E quando você vai olhar para a continuação, depois Jesus vai aos céus e deixa a missão de eles fazerem discípulos, de batizarem e ensinarem tudo aquilo que ele tinha deixado, você encontra Atos. Você encontra os discípulos exercitando a missão. E lá no capítulo 4, verso 32, diz que era só uma mente e um só coração. Essa era a voz de comando. A realidade dos discípulos era a relação de amor entre eles. Era uma só mente e um só coração. Por isso que no finalzinho do texto de Atos, capítulo 4, diz que a igreja caía na graça do povo. Porque a relação deles, é o que Jesus orava, né, na oração oração do sacerdotal, ele diz que assim eles vão saber que o Pai me enviou. Se eles amarem uns aos outros, todo mundo vai ficar sabendo que é real, que é verdade, que Deus ama o mundo. É muito poderoso entender isso aqui, para que o mundo saiba a unidade da igreja, a relação entre os irmãos, é a forma mais poderosa de Deus ensinar o mundo que Ele ama o mundo. A relação entre a gente, a relação dos irmãos, é a defesa mais inquestionável do amor de Deus para com a humanidade.
essa é a hora que a igreja cai na graça do povo, essa é a glória da igreja. É a época de glória da igreja. Quando todo mundo começa a ser atraído a Deus ao ver a relação dos irmãos. A forma que eles se aceitavam, a forma que eles se acolhiam, a forma que eles contribuíam uns aos outros, para que não houvesse necessitados no meio deles. Isso era poderoso demais. Todo mundo ficava atraído e vislumbrado e impressionado. Como é que poderia haver gente que nasceu em famílias diferentes, como os 12 lá da tribo, né? Como poderia ter pessoas diferentes convivendo e se amando daquele jeito? Meus irmãos, sabe por que hoje as pessoas não se convertem a Deus, a Jesus? Porque as pessoas hoje têm dificuldade com a igreja? Porque tem muito discurso e pouca relação de amor. Tem muito blá blá blá, tem muita estrutura, tem muita coisa bonita, tem até muita estética, tem até muitas atividades, muitos eventos, tem muita produção, muita coisa sendo feita em nome de Deus, mas não tem relacionamento de amor. Jesus falou: o mundo vai saber que o Senhor me enviou, que o Pai me enviou, se eles forem unidos. Isso é poderoso demais. Isso é o meu desafio para hoje. Existem muitas comunidades que a base é a pessoa do pastor, ou um marketing, ou uma estrutura, ou a produção que eles têm. Mas Jesus falou que a base da igreja era a unidade dos irmãos, a relação, ou como diz o apóstolo Paulo, a comunhão dos santos, a realidade do amor. Por isso que Jesus falava, né? Onde houver 2 ou 3 em meu nome, eu ali estou. Eu me materializo na relação. Quanto mais vocês se amarem, mais eu sou visto pelos homens, mais a fé em Deus é concreta, é real. E a legitimidade da igreja, então, está na relação de amor. Grave isso no seu coração. A legitimidade da igreja, a legitimidade de uma igreja está na relação de amor entre os irmãos. Deus ministre aos nossos corações isso. Eu vou agora para 1 João. 1 João capítulo 4. Olha só que palavra. Cronologicamente, essa seria a última palavra da Bíblia. Cronologicamente, o apóstolo João escreve uma carta pastoral, e essa mensagem que eu vou ler aqui, 1 João capítulo 4, é a última palavra da Bíblia, a última mensagem. E olha só o que o apóstolo João fala. O apóstolo João, que era o discípulo amado, que sentava sempre perto de Jesus, que reclinava sua cabeça no ombro de Jesus, olha só o que ele fala. 1 de João capítulo 4, verso 7 em diante. Amados, continuemos a amar uns aos outros. É uma prática, é um exercício, é um vir a ser, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, o jeito carinhoso de João falar, amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros.
Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu amor chega em nós à expressão plena. E aí pula comigo para o 16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Verso 19: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, olha esse mandamento, quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Essa é a equação. Você lembra de Jesus falando com Pedro lá em João capítulo 21? Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. A equação é essa: Pedro, você ama a Deus? Então ame os seus irmãos. Pedro, você me ama? Então você me ama. Você expressa o seu amor para mim, por mim, amando os seus irmãos. E assim todos nós somos desafiados a este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É um exercício que não vem de nós, que não é um amor gerado por nós, mas é um amor que nasce em Deus. Meus irmãos, não é fácil, e falando aqui internamente, a Igreja de Jesus é um negócio muito louco. Como é que pode gente diferente conviver? Como é que pode gente de várias culturas, de várias criações, estarem no mesmo lugar e fazerem coisas em comum? De vez em quando eu ouço a história de alguém que diz assim: olha, John, eu não aguento mais o fulano, não aguento mais a fulana. E às vezes tem coisas que acontecem, né, a fofoca, situações e até melindres que acontecem. A pessoa passou por mim, não falou comigo, deve estar de mal comigo. Há uma carência tão grande do ser humano, e a nossa condição caída nos faz enxergar o mundo com essa lente do ódio, ou do preconceito, ou essa lente da desconfiança. A gente sempre pensa mal do outro. Se o outro passou por mim e não falou comigo, não me abraçou, não fez festa, não me paparicou, então o outro não me ama, ou o outro fez alguma coisa para mim que não me engole, que eu não consigo engolir, que não consegue ter a relação tranquila. Nós precisamos de provas, nós precisamos, é como se fôssemos crianças carentes, de que o outro está bem comigo, de que o outro me tem como prestígio. Meus irmãos, não pode ser assim. A palavra de Paulo lá em Gálatas 5,15, ele fala: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. É o que acontece, a relação é destruída. Existem igrejas que são prejudicadas porque só existe picuinha, só existe rivalidade. Em vez de haver um exercício constante, progressivo do amor, a gente fica nessa relação
puxando um para o lado e dando privilégios para um e preterindo outros, e falando mal e criticando e avaliando e julgando. Alguém entra na igreja que não faz parte do seu time, da sua panela, você está ali com o seu grupo de avaliadores, de juízes, criticando, pontuando, falando mal, rindo, brincando. Muitas igrejas estão hoje doentes, porque os crentes, em vez de serem aperfeiçoados em amor, estão se devorando. Isso é um desserviço para o reino de Deus, porque são mesquinhos, porque aprendem com a novela da Globo, que aprendem com a mesquinhez, que trazem isso para a convivência. Isso é erva daninha, isso faz muito mal. Gente que só vive metida em confusão, em maledicência, em fofoca, em mentira, em palavras de depreciação, de julgamento. Meus irmãos, não é possível na igreja de Jesus, a igreja do amor, a igreja onde Deus é derramado, onde o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo é derramada. Ou você acha que a bênção que a gente dá é uma palavra solta? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a amizade com o Espírito Santo, essas palavras não são palavras sem sentido. Nós chamamos a igreja a essa responsabilidade, a esse posicionamento de vida. E ali, quando ainda em Gálatas, Paulo está escrevendo e exortando a igreja, eu quero que você abra comigo lá, Gálatas 3, 28, estou caminhando para o final. Gálatas 3, 28, Paulo fala: não há mais na igreja de Jesus, na eclesia, naquele lugar, naquele contexto que nós nos chamamos de irmãos, não há mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Todos vocês são um em Cristo Jesus. Você já parou a pensar que quando você prega Jesus, você não prega Jesus lá. Jesus não é uma pessoa lá. Jesus tem um corpo. A igreja é chamada de corpo de Cristo. Quando você anuncia Jesus, você anuncia a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, quando você anuncia Jesus Cristo, você anuncia com a sua vida, com o seu amor encarnado. A fé cristã é uma fé encarnada. Existe uma demonstração poderosa de amor. Se vocês querem conhecer o Deus do amor, então veja como é que nós nos relacionamos. É isso que nós dizemos por aí, com a nossa vida, com o nosso objetivo, com o nosso chamado, com o nosso propósito. Se vocês querem conhecer a Deus, então olha para a forma que a gente se relaciona. Jesus dizia, né? João capítulo 17, e todo mundo vai ficar sabendo que o Senhor me enviou. Todo mundo vai ficar sabendo que eu e o Pai somos um, por causa da demonstração de amor entre os irmãos. Esse texto para mim é um dos mais incríveis. Não há judeu nem grego, escravo, livre, homem nem mulher, porque todos são um em Cristo. A igreja é essa fraternidade universal. A igreja é essa família plural, a comunhão de toda a gente. É um escândalo. É um escândalo. Como é que pode gente diferente, que pensa diferente, com origens diferentes, com jeitos diferentes, conviverem? Essa é
a igreja de Jesus. Não existe macho e fêmea, não existe escravo livre, não existe racismo na igreja. Não existe pobre nem rico, não existe classismo na igreja. Se existe um lugar que as pessoas se abraçam e se consideram iguais, o branco e a preta se abraçam, o preto e a branca se abraçam. Não existe cor que nos defina, por isso que não existe então racismo na igreja. Não existe pobre nem rico, porque todos nós somos um em Cristo e cuidamos uns dos outros, cuidamos dos necessitados, cuidamos daquele nosso irmão que está passando por alguma dificuldade. Essa é a comunidade toda, raça, tribo, língua e nação. Já parou para pensar nisso? A igreja é a comunidade de toda raça, tribo, língua e nação. Como é que você acha que quando o apóstolo Paulo chegava numa igreja, vamos colocar a igreja de Corinto, quando chegava ali naquele ambiente, que tinham as pessoas, que tinham os irmãos convivendo em união, de repente sobe para falar o apóstolo Paulo, que antes era matador de cristãos. Na primeira fileira da congregação, da reunião dos santos, estavam as viúvas dos homens que ele matou. As mães que perderam seus filhos por causa da perseguição. Como é que você acha que esses irmãos, essas irmãs, olhavam para o apóstolo Paulo? Será que não é exatamente isso que significa que Deus prepara um banquete na presença dos meus adversários? Será que não é na mesa de Jesus que todos nós somos reconciliados? A palavra de Deus diz que nós seríamos convertidos uns aos outros. Essa é a igreja de Jesus, onde há comunhão, solidariedade, generosidade. Na igreja de Jesus não existe preconceito. Eu acho que isso precisa ser dito ainda insistentemente no nosso tempo. Na igreja de Jesus não existe machismo nem feminismo, porque todos são um em Cristo. Na igreja de Jesus não existe heteropatia nem homofobia. Na igreja de Jesus todos são um em Cristo. Todos somos iguais. Essa é a união que Jesus orava. Essa é a união do Salmo 133. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E no final ele fala, ali, nesse ambiente onde existe generoso amor, onde o amor é pródigo, onde o amor é deliberado, é incondicional, é nesse lugar que Deus pronuncia a sua bênção. Se existe um lugar abençoado no planeta Terra, com muito amor, este lugar é a igreja de Jesus. Você faz parte da igreja de Jesus? Você ama a Deus? Então ame o seu irmão, porque não é possível você odiar o seu irmão que você vê e amar a Deus que você não vê. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a viver debaixo dessa bênção, a bênção da união, do amor entre irmãos, que haja suporte, que haja aceitação, que a gente suspenda todo preconceito. A gente usa aqui na Refúgio a nossa hashtag lugar para todos. Jesus falou isso. Eu vou preparar lugar, porque na casa do meu Pai há lugar para todo mundo. Na casa do meu Pai não existe diferenças, não existe preconceito. Todos são um em Cristo. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, que a gente viva debaixo do amor. Normalmente nós estaríamos, como fazíamos antes, a cada primeiro domingo, celebrando a ceia do Senhor.
E num dia especial como hoje, nós estaremos celebrando também a ceia do Senhor. Mas nós não vamos celebrar a ceia do Senhor, e eu queria deixar essa palavra para você, até que todos nós estejamos reunidos juntos. Sabe para quê? Para a gente dar valor. Porque na mesa de Jesus, essa mesa do Senhor, ela só faz sentido quando a gente está juntos, um aceitando o outro, um amando o outro. É possível fazer de forma virtual, mas eu decidi que a Igreja Refúgio só experimentaria isso de novo. É para sentir falta mesmo. Quando a gente estiver junto, a gente celebra a Deus, e quando a gente estiver nessa mesa, nós vamos adorar o Senhor de uma outra forma. Tenho certeza que a ceia para você e para mim nunca mais será a mesma. Enquanto isso, nós celebramos a Deus esses 2 anos de igreja, cada um na sua casa, cada um cuidando dos seus, cada um aí com a sua família, e entendendo que mesmo distantes, mesmo com as celebrações suspensas, nós podemos ser família, podemos ser irmãos, podemos nos amar. Então nessa semana que a gente celebra, exercite o amor, aumente as expressões de amor, abençoe pessoas, celebre a vida de Deus por meio das relações de amor. Que Deus abençoe a sua vida. E antes da gente cantar essa canção tão especial que fala de unidade e diversidade, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, diante do Teu Espírito em nós, movendo e mudando o nosso interior, nós queremos Te agradecer pela consciência, pela palavra do Senhor que muda o nosso entendimento, que faz a gente caminhar em aperfeiçoamento. E nós queremos ser, Senhor, de fato, uma igreja aperfeiçoada no amor. Nos abençoa assim. Nós Te louvamos por esses 2 anos que podemos compartilhar, podemos crescer, evoluir. Existe ainda muito mais para acontecer. E nós cremos que depois que passar tudo isso, que nós estivermos juntos, celebrando o Senhor, muitas coisas estarão diferentes no nosso coração. Eu creio que inclusive esse distanciamento está provocando um ardor e um fervor e um desejo e uma saudade, porque nada como perder algo para a gente dar valor. Então que o Senhor continue nos fazendo ficar cheios de amor, cheios de compaixão, cheios de saudade, para que então quando o encontro acontecer, a gente Te adore diferente. E assim a nossa relação com o nosso irmão, a relação da igreja, seja uma demonstração que dê legitimidade para aquilo que é real no nosso meio, que é o amor de Deus. Que o amor de Deus seja concreto, que as pessoas vejam a largura, a profundidade, toda a concretude do amor de Deus, por meio da forma que nós nos relacionamos. Que essa palavra fique ecoando nas nossas mentes, que devemos amar os nossos irmãos, não amar uns aos outros como a nós mesmos, mas como a Tua palavra diz, amar uns aos outros como Cristo nos amou. Nos ensina a amar, Paizinho, nos ensina a sermos aperfeiçoados no amor. Essa é a nossa oração. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão dos santos, promovida pelo Espírito Santo, seja sobre esta igreja e todo o Teu povo espalhado pela face da terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Da multidão
somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Que você seja a igreja durante essa semana. Deus lhe abençoe. Até domingo que vem.